Uma greve de fome sempre implica muitos riscos para a saúde, por isso que é um instrumento de última instância. Quando a sociedade, os movimentos populares e a militância já não encontram saídas pela luta de massas normal, em toda a história da luta de classes, sempre houveram exemplos em que militantes e dirigentes apelaram para essa situação que exige muito sacrifício pessoal e uma entrega total, porque se vai até as últimas consequências que podem produzir sequelas. Felizmente, os nossos companheiros estão muito bem acompanhados por 3 médicos que se complementam, que ficam diuturnamente acompanhando eles. São verdadeiros heróis a serviço dessa causa. E apesar das debilidades normais de quem já chegou a 22 dias de greve, a saúde deles é estável, ainda que corram risco. Os companheiros têm demonstrado uma vontade política enorme de ir até o fim. Bem, a saída é uma só. É necessário que a ministra presidenta do STF coloque em votação o quanto antes a ADC 54, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio. Ele já apresentou seu voto favorável, já está na pauta do STF e basta apenas vontade política e, a essa altura, sensibilidade para a ministra Carmen Lúcia pautar, que pode ser na próxima reunião do STF. Isso significaria o quê? Que os ministros do STF vão votar se aquele artigo da Constituição que garante o direito a que todo brasileiro só será preso depois de julgado até o último recurso está em vigor ou não. Portanto, não se refere apenas ao Lula, mas atinge inclusive a milhares de brasileiros que foram encarcelados injustamente porque ainda não se julgou até o último recurso. E os juristas têm nos advertido, inclusive, que sobre qualquer acusação que se faça contra qualquer cidadão, há uma presunção de inocência. Ou seja, o sujeito tem o direito de se defender e provar sua inocência nos tribunais. Agora, o que está acontecendo com o Lula é que ele não tem tido o direito de se defender no STJ e no STF. Portanto, ele não pode ficar preso do jeito que está. E por isso a saída está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Porém, para vocês que nos acompanhem, eu acho que a conjuntura política se alterou por vários fatores que aconteceram nos últimos dias. Primeiro, aquela marcha de 4 ou 5 dias que teve uma ótima receptividade em todo o entorno de Brasília e quando chegou em Brasília. Depois, aqueles 50 mil que foram, junto com a senadora Gleice, registrar a candidatura do Lula. Nem a imprensa burguesa esperava e até nós, dos movimentos populares, ficamos surpreendidos com a adesão de milhares de militantes do Brasil inteiro. E agora, mais recentemente, o STF deu alguns tiros no pé, como aquela história de aumentar o seu próprio salário em 16%. Não? E o que aconteceu ontem, em plena greve de fome, a ministra Carmen Lúcia reúne as suas amigas depois do seminário Elas por Elas e ficam dançando samba com a Alcione, quase que como um escárnio à situação não só dos 7 grevistas, mas dos milhões de brasileiros que estão desempregados. Isso não é hora para ficar dançando samba em locais públicos. Não? E, finalmente, eu acho que há uma conjuntura também política eleitoral, que foi a pesquisa do Ibope. Eles prenderam o Lula e achavam que a massa ia abandoná-lo. O que aconteceu? Na sequência que o Ibope faz, dos últimos meses, o Lula pulou de 33% para 37% de apoio do eleitorado. De maneiras que ele sozinho
faz mais do que todos os outros candidatos somados. E, finalmente, nós temos a conjuntura internacional. Notem, a ONU, pela sua Comissão de Direitos Humanos, deliberou que o companheiro Lula tem direito a se candidatar. E só o povo brasileiro deve julgar se ele deve ser presidente ou não. Segundo, o Papa, na audiência em que recebeu 4 emissários da sociedade brasileira, entre eles a mãe da companheira Marielle, brutalmente assassinada e até agora sem que seus culpados sejam identificados, o Papa manifestou claramente solidariedade ao Lula. E terceiro, nós tivemos ainda a nível internacional a manifestação de diversos juristas e da própria ex-presidenta Bachelet, manifestando claramente o apoio ao presidente Lula, entre eles. A principal personalidade de direitos humanos da América Latina é o nosso companheiro Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, que está fazendo uma campanha internacional com a indicação do Lula como candidato a Prêmio Nobel da Paz para 2019. E já tem mais de 300 mil assinaturas. De maneira que a conjuntura internacional é amplamente favorável à garantia dos direitos do Lula disputar a próxima eleição. Bem, diante dessa situação, agora o tempo urge, porque nós estamos jogando com a sorte e a saúde dos nossos 7 companheiros. Você que mora em Brasília, vá lá visitá-los, que eles estão lá no Centro Cultural Brasília, na L2. E você que está nos acompanhando nos estados, nós precisamos reproduzir as vigílias todas as noites, assim como é feito em Brasília, em frente ao STF, às 18 horas, fazermos vigílias, atos religiosos, em frente aos tribunais, aos fóruns. Leve lá velhas, leve líderes religiosos e vamos fazer uma grande corrente para nos solidarizarmos a essa demanda dos nossos companheiros grevistas. E também é muito importante que você escreva para a ministra Carmen Lúcia. Vou ler, porque os que nos acompanham pela rádio podem anotar. Basta escrever para a ministra Carmen Lúcia no correio eletrônico presidência@stf.jus.br, que certamente ela vai receber. E também escreva em solidariedade aos nossos grevistas, que as mensagens são lidas e isso demonstra energia para eles, que é grevedefomestf, tudo junto, @gmail.com. Então, vamos fazer alguma coisa. Os próximos 3, 4, 5 dias são fundamentais. Hoje recebemos a notícia de que o ministro Toffoli vai receber uma representação. Espero que a ministra Rosa Weber faça o mesmo. E assim nós vamos criando um clima dentro do STF que obrigue a ministra Carmen Lúcia a colocar em votação o quanto antes essa ADC 54, que pode libertar o companheiro Lula e milhares de outros presos injustamente pelo Brasil afora. Um grande abraço a todos.